Que a paz do Senhor esteja com todos. Pois é, irmãos, eu estou de volta, para compartilhar com os irmãos, com todos vocês, esse tema tão importante que é quem é o único mediador entre Deus e os homens. Irei decorrer por várias passagens, quero que os irmãos abram suas Bíblias e leiam comigo. Bem, irmãos, aqui vamos começar aqui pela passagem de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 5, que diz o seguinte: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imacessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Bom, essa passagem de 1 Pedro é uma passagem que fala que Jesus, nos deu a esperança através da sua obra aqui na terra, porque ao morrer e ressuscitar, todos nós sabemos que um dia passaremos pela ressurreição, para alcançar a vida eterna em glória, como ele aqui nos promete, para uma viva esperança, que nós tenhamos esperança porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, ele abre uma porta para que todos ressuscitem um dia para a glória do Senhor. Aí diz assim, para uma herança incorruptível, porque quando nós chegar o dia de nós ressuscitar, naquele dia, mediante a segunda vinda de Cristo, os salvos vão ter a herança prometida, uma herança incorruptível, incontaminável, imacessível, reservada nos céus para vós. Isso é uma promessa. Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação, preste atenção, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Quer dizer que nós só vamos ter a salvação revelada mediante a segunda vinda de Cristo, e aqui se fala que ela vai se revelar no último tempo. E o último tempo é quando acontece justamente a segunda vinda de Cristo, quando ele vier buscar a igreja, buscar os salvos. Aí sim, aí todos se acordarão, todos se levantarão para gozar da salvação que está sendo prometida e que foi concretizada pela obra de Cristo lá na cruz. E aqui, irmãos, aqui em 1 Timóteo 2, diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui também, nessa passagem aqui de 1 Timóteo, nos confirma que Cristo é o único mediador, a única ponte que nos leva a Deus. Não existe outra ponte, não existe outra porta. Ele é o único, porque ele foi quem desceu do céu para dar a sua vida, para morrer por nós pecadores. Não existe outra pessoa aqui terrena capaz de ter feito essa obra. Somente Cristo fez essa obra lá na cruz, para nos livrar daquele destino que era o fogo eterno por toda a eternidade. E aqui é Apocalipse 3, irmãos, continuando, versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, essa palavra de Cristo, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei ele comigo. É mais um capítulo aqui de Apocalipse muito importante, que Jesus está batendo a porta todos os dias, e nós temos que abrir esta porta para que ele trabalhe em nossas vidas. É o que está falando aqui e o que o contexto bíblico, no seu modo geral, diz. Nós temos que buscar. Temos que abrir a porta, porque se nós não abrir a porta, Jesus não entra. Ele não força ninguém. Mas ele está todos os dias a bater a porta para que nós abra a porta e ele entre em nossos corações. Para que nós sigamos a sua vontade, assim como é o propósito de Deus. E aqui em 1 João 2, irmãos, no versículo 1,
ao 2 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, porque Cristo é o nosso intercessor pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Mais uma passagem de grande importância, porque nós vemos que nós só temos um advogado, um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Não existe, como eu acabei de falar, outra pessoa. Somente Ele é o nosso advogado, é o nosso intercessor entre a gente e Deus, o Pai, né? Porque ele diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, que é Cristo, né? Para com o Pai. Ele é o que? Ele é o nosso intercessor pelos nossos pecados, ele intercede mediante ao Pai. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Veja que ele é o único, é a única porta. Ele é a única ponte que nos liga a Deus. E aqui em João 14, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma confirmação que ele é o único caminho. Não existe outro caminho. Aqui nessa passagem deixa bem claro, irmãos, que ele é o único caminho, né? Ele é a única ponte, como eu acabei de falar. Ele é a única porta que nos leva ao Pai. Porque aqui diz assim, Cristo mesmo falando: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Porque ao morrer e ao ressuscitar o terceiro dia, ele tem poder sobre a vida. Ele nos resgata, ele nos vivifica através da ressurreição, para que um dia possamos morar em glória com Deus em seu reino. É por isso que aqui Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez se confirmando que somente Ele é o caminho. E aqui em João capítulo 3, versículo 16, irmãos, preste bem atenção que aqui diz assim: Porque Deus, né, o Pai amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas se tenha a vida eterna. Mais um capítulo muito importante, um versículo de muita importância aqui de João, né? Porque aqui está falando que o Pai, Deus Pai, amou o mundo de tal maneira, teve misericórdia, né, da sua criação, que enviou seu Filho, porque Cristo desceu das mansões celestiais para morrer por nós, né? Na cruz, sofreu, como a gente vê nas passagens das Escrituras, que ele padeceu, né? Sofreu pelos nossos pecados. Aí o Pai manda o Filho unigênito morrer para que pague a nossa conta, né? Essa conta não era de Cristo, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, enviou seu Filho a este mundo para morrer por nós. Portanto, ele, ao morrer e ressuscitar o terceiro dia sem pecado, ele é o dono da vida. Se nós se agarrar a Cristo, nós teremos vida eterna em glória, porque assim Deus nos prometeu que através de seu Filho, todos um dia estaria de volta com Deus em seu reino. E aqui em Atos 4, irmãos, aqui diz assim: Ele é a pedra. Quem é a pedra? Cristo, né? Que foi rejeitada por vós, né? Pela humanidade. Os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação. Preste bem atenção. Somente em Cristo há salvação. Aqui está dizendo: e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nem outro nome há, dado entre os homens, em que devemos ser salvos. Portanto, essa passagem de Atos aqui é uma passagem claríssima, né? Porque não devemos se agarrar a outras pessoas aqui da terra como achando que ele vai nos salvar. Aqui deixa claro que só há salvação em Cristo, porque ele foi quem pagou
morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Ele foi quem padeceu, ele foi quem desceu do céu sem pecado para nos salvar. Portanto, ele tem um mérito, foi o único capaz de abrir os 7 selos lá de Apocalipse que estava na mão do Pai, né? Deus Pai. Ele foi o único, porque ele desceu à terra, morreu sem pecado, concluiu a obra que foi concedida pelo Pai e por isso ele é o dono da situação, né? Ele venceu a morte, porque ele ressuscitou, abrindo sua porta para todos que nele crêem. Isto é o que está escrito. Só há salvação em Jesus, e nenhuma outra pessoa aqui na terra seria capaz de salvar ninguém, porque todos somos pecadores. Todos aqui na terra, a partir do pecado de Adão, todo o pecado passou a toda a humanidade. Portanto, um pecador não pode salvar outro. Só quem pode salvar era uma pessoa que não tinha pecado. Obrigado a descer o Filho de Deus para morrer pelos nossos pecados, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Em glória, né? Em glória. Eu vou dar uma parada, irmãos, por aqui, mas eu voltarei com esse mesmo assunto, né? Em outro vídeo, porque é um assunto de muita importância, né? E se fala em várias passagens dentro da Bíblia, né? Sobre este mesmo assunto que Cristo é a luz do mundo, né? O nosso Salvador, aquele que se fez ponte, né? Para que nós um dia passamos por ele, que ele é a porta que nos leva à vida eterna em glória. E ao morrer, né, e ressuscitar o terceiro dia, ele nos garante que todos que nele creem um dia vai ser ressuscitado, vivificado para participar da luz, né, para participar da salvação, da alegria e nunca mais passar pela morte. Portanto, a obra de Cristo já foi concluída. Ele venceu a morte. E ao morrer e ressuscitar, ser vivificado ao terceiro dia, ele venceu a morte. As astúcias de Satanás foi quebrada através do sangue de Cristo lá na cruz. Portanto, nós devemos agradecer todos os dias da nossa vida, porque Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. Porque se ele não tivesse morrido lá na cruz, todos estariam destinados ao fogo eterno. Pois é isso, irmão. Eu voltarei com outro vídeo com esse mesmo assunto. Fique na paz e até o próximo vídeo. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. Aleluia.